Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo está com a grata satisfação de receber a Annelise Zanoni. Ela, que é uma colega de profissão, jornalista, doutora em comunicação e informação e também consultora do Sebrae. E ela foi uma das profissionais que liderou uma pesquisa inédita para o lançamento de um guia para as mulheres que amam viajar e sozinhas. E nós, como jornalistas, enfrentamos vários obstáculos. A Annelise, ela é novinha. Então, imagina a Adriana, alguns anos atrás, viajando sozinha por esse Brasil afora. E num mundo, num país considerado patriarcal, que quando eles viam uma mulher viajando sozinha, primeiro, já olhava com outros olhos e depois vinham os convites. Claro. Annelise, você já passou por esses desafios? Olá, tudo bem, Adriana? Já, muitos desafios. Eu também viajo muito a trabalho, já viajo aí há mais de 20 anos a trabalho, e além dos olhares, dos convites, sempre vem aquela pergunta: teu marido deixou tu viajar? Com quem fica o teu filho quando tu viaja? Então, são vários questionamentos muito machistas, inclusive feitos por mulheres, muitas vezes, né? Mulheres que às vezes gostariam de viajar e não se sentem seguras ou não se sentem à vontade dentro de casa, e às vezes perguntam assim: ah, eu nunca viajei sozinha, mas como é que é o teu marido, o teu namorado? O que ele acha? Né? Como se a gente devesse alguma satisfação para alguém. E a mesma coisa a questão do filho, né? Perguntar assim, ah, com quem que está? Gente, meu filho tem pai, ele tem que estar com o pai, né? Então, assim, são perguntas que realmente, como você falou, fazem parte aí dessa nossa cultura. Guarda compartilhada não é só em separação, é também no convívio. E que a mulher saiu daquela rotina de que casa, fica em casa, cuida do filho, do marido e pronto, acabou. Não, nós temos uma rotina e foi uma conquista suada, né, Annelise? Nessa pesquisa, o que você Com sentiu? certeza. Com certeza. Quando eu desenvolvi essa pesquisa, automaticamente, além de fazer a pesquisa na prática, né, com as mulheres, com um número de quase 3.000 mulheres, foi feito um estudo, né? Eu, junto com a minha equipe de trabalho, a gente estudou um pouco a história das mulheres que viajaram sozinhas, e a gente vê que realmente é uma conquista muito recente, porque as mulheres no passado elas não tinham o direito de circular sozinhas, né? Até pouquíssimo tempo a gente tinha lugares específicos que mulheres não podiam circular, enfim. Então a gente começou a ver o quanto isso é muito recente. Então a gente tem essa necessidade de não só de circular, mas também de compreender esse universo e que é sim uma conquista, mas é engraçado, é uma conquista, mas não deveria ser, né? Deveria ser algo natural. Porque eu sempre digo assim, eu estou fazendo um guia para mulheres que viajam sozinhas, e o primeiro guia, inclusive, que foi feito para o Ministério do Turismo, foi um guia que era de dicas de como atender bem uma turista mulher. E em 2025, 26, a gente está fazendo um trabalho desses que nem precisava, porque tinha que ser uma coisa normal, né? Tinha que ser uma coisa natural. E a gente precisa educar as pessoas para saberem receber bem todas as pessoas. Ainda mais com o alto número de feminicídios que nós estamos enfrentando. Então, essas mulheres que viajam sozinha, elas buscam uma liberdade, às vezes, para fugir de um relacionamento, ou às vezes ela simplesmente ela quer conhecer o mundo, a trabalho, a lazer.
de qualquer forma, com a família, com os amigos, e como que você viu o retorno das mulheres que você entrevistava? De surpresa ou de prazer Uhum. em dar essa entrevista? É, assim, eu fiquei muito surpresa com os relatos, mas ao mesmo tempo eu já esperava alguns dos relatos, Por porque exemplo, quando eu fiz a pesquisa, era uma pesquisa fechada, né, com múltipla escolha, com escolhas guiadas, mas no final eu abri para deixe uma declaração sobre alguma viagem que você fez, o que é viajar sozinha, e muitas mulheres, só para você ter uma ideia, a pesquisa tem são 2.712 mulheres. Eu tenho mais de 700 relatos de mulheres contando situações constrangedoras de violência, de perseguição, e isso, em alguns casos, não no caso das pesquisadas, mas a gente sabe de muitas histórias histórias de viagem que se transformam em histórias de feminicídio, de mulheres que morrem, mulheres que desaparecem, mulheres que são abandonadas no meio de uma viagem, como foi o caso ano passado de uma brasileira que morreu durante uma trilha guiada. Então, a gente precisa falar, e também esse guia também faz parte aí de um momento para a gente combater o feminicídio em todas as áreas, né? Porque o turismo abrange a hotelaria, a gastronomia, os destinos. Então, quando uma mulher viaja, ela tem que se sentir segura e tem que ter um ambiente seguro, para garantir isso, para garantir essa nossa liberdade. Porque para um homem, né, ele circula onde ele quiser. E a gente também pode circular onde a gente quiser, mas a gente não precisa ser abordada, ser violentada. Então, assim, são situações muito horríveis, principalmente nos transportes. Ah, experiências de ônibus, de aviões. Então, assim, são histórias tristes mesmo, e porém reais. por que você resolveu a fazer esse guia junto com uma equipe de profissionais e essa pesquisa? Foi diante de alguma dor que você sentiu na tua trajetória? Não, na verdade, os dois guias que foram feitos, eles vieram de uma demanda da Unesco e do Ministério do Turismo. Então, eles perceberam essa necessidade de amparar essas mulheres viajantes, e aí abriram um edital nacional, fazendo uma chamada para profissionais que pudessem executar esse trabalho. Então, eu participei de um processo seletivo com quase 50 profissionais e fui selecionada, justamente por eu já ter uma trajetória editorial, já ter trabalhado com muitos guias, com a temática feminina, e também por ter doutorado, enfim. Então, eu passei no processo seletivo e aí a gente começou a conversar. Então, durante o brainstorm, né, para pensar o projeto, eu sugeri essa pesquisa quando eu comecei a ver que a gente não tinha material no Brasil sobre o tema. Então, eu fui em vários portais de universidade e eu encontrei muitas pesquisas no exterior, mas a gente não tinha algo mais sólido no Brasil. Eu disse, não, a gente tem que usar a ferramenta, a abrangência do Ministério para criar uma pesquisa de fato que vai ser importante. Então, esse guia, ele vem junto com essa pesquisa, que ela é inédita justamente porque a gente não tinha dados sobre as mulheres que viajam sozinhas. Então, é um primeiro passo, né, até para a gente conhecer, tanto conhecer o cenário, quanto começar a criar novas políticas, novas ideias, os agentes, os operadores também começarem a encontrar um nicho de mercado e trabalhar em cima disso. E o número de brasileiras viajando sozinhas está crescendo ou diminuindo? Está crescendo, está em pleno crescimento, tanto as agências, os operadores estão cada vez mais criando projetos próprios, né, para as mulheres viajarem em conjunto, em grupo, com amigas, porque além de tudo faz muito bem, né, se encontrar com outras mulheres, conversar, dividir experiências e ter essa sensação aí de autonomia, de liberdade. Então, uma área em plena ascensão. Bom, e qual é o pós-lançamento do guia?
mulheres que amam viajar sozinha. Nós precisamos de segurança realmente. O Ministério do Turismo pensa em estar trabalhando essa segurança em todo o trading turístico ou não? Na verdade, esse é um primeiro passo para a gente começar a conhecer esse cenário e criar aí novas políticas, canais de socorro, canais de informação, né? Então, esse é um primeiro passo. Na esfera privada, o que a gente pode dizer é que a gente tem um material riquíssimo, né, aqui do guia, que a partir daqui a gente consegue fazer leituras de mercado que são capazes de nos guiar. Então, como eu falei, as agências, os operadores conseguem criar propostas, né? Eu também, assim, depois de ter desenvolvido todo esse material, a minha ideia é montar palestras específicas, tanto para o segmento do trade, quanto para as mulheres que são viajantes, e eu consigo também, através da pesquisa, eu consigo fazer recortes por regiões ou por estados. Então, é uma pesquisa que tem muitos desdobramentos e acho que vai depender de diferentes esferas, assim, para a gente mudar, né, a situação. Qual foi o estado que mais te chamou a atenção? A gente tem bastante participação, principalmente do Sudeste, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem uma representatividade bem grande. Eu acho que eu falaria o Sudeste ali e o Sul foi o que teve uma representatividade bem maior. As mulheres querem viajar. E o que você descobriu dentro desse guia? Que as mulheres elas querem viajar e elas querem viajar por momentos de lazer, porque elas querem independência, liberdade, elas querem acolhimento e muitas mulheres deixam de viajar por falta de segurança. Então, dentro da pesquisa, a gente encontrou números assim bem importantes. O principal deles é que 6 de cada 10 mulheres já deixou de viajar por causa de situações de segurança, e um número muito parecido, que é de 62% das mulheres, já sofreu algum tipo de violência, de abuso, de situação indesejada durante uma viagem. Então, isso é muito triste. Também o que me chamou a atenção também é que existem canais, né, que a gente pode pedir socorro. Polícia, Delegacia da Mulher, o canal 180 e várias que sofreram as violências, elas não pediram ajuda para ninguém, nem para um dono de restaurante. Então a gente ainda fica calada tentando resolver o próprio problema, né? Exato. Annelise, por que tem a Rota do Turismo hoje? Lembra que eu te falei que há alguns anos, eu já estou quase se sessentando. Então, quando eu comecei a viajar com os meus 20 e poucos anos, era muito diferente dos dias atuais. Na minha época, você saía para viajar, você não tinha celular, você Uhum, era só telefone fixo em casa, hotéis e tudo mais. Então, a tua vulnerabilidade como mulher nas viagens uhum, sozinhas eram maiores. E eu lembro, imagina uma filha única saindo do interior de São Paulo, indo para as capitais, São Paulo, Rio, Brasília, viajando sozinha. Você entrava, você saía de casa com a mãe, cuidado, pelo amor de Deus, o pai rezando o Pai Nosso. E você chegava nos lugares, todo mundo era muito assim, estranho. Eles eram muito. Eu falo que eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de pegar muitas pessoas boas pelo meu caminho. Mas eu parecia uma tagarela para uhum, mostrar que eu não estava com medo, que eu não tinha nada. Mas lá no fundo existia insegurança, porque você entrava num táxi, por exemplo, você não tinha hoje o Google Maps, você não tinha o Waze para você acompanhar o caminho para você ver. Você tinha aqueles mapas de papel e muitas vezes você uhum, ficava perdida, porque você estava numa cidade completamente estranha.
E aí, hoje, a Rota do Turismo, eu falei, quando eu entrei para o setor de turismo, eu falei, aqui a gente está para estar dando a segurança para essas mulheres. Então, nós temos a facilidade de você entrar em contato, tem o WhatsApp, pode pedir socorro, que a gente está aqui para auxiliar. Estamos mostrando os melhores profissionais do setor, estamos dando dicas do que as mulheres podem estar fazendo. Nesse teu caminho, nessa tua trajetória, você tem visto empresas como a Rota do Turismo? Eu te confesso que não. Que bom! Eu acho que, Sou uma eu acho empresa que inovadora. exatamente. Eu acho, assim, eu acho que quando as viajantes elas fazem a sua viagem com uma agência, elas têm esse suporte perfeito, obrigatório e necessário. Então, é até uma coisa que a gente indica muito, assim, atuar, né, montar o seu próprio o roteiro junto com uma agência, porque a gente sabe que vai ter esse suporte. Mas, tirando isso, gratuitamente e, né, como assim, como uma compaixão, é difícil de encontrar. Até quero te parabenizar, eu acho ótimo, porque a gente sabe exatamente é, como são as situações. O que eu encontrei, que justamente está no guia, são algumas redes de apoio, né? Assim, são redes de apoio para mulheres. Isso existe, mas poderia ter mais. A gente poderia ter mais rede de apoio, a gente poderia ter mais canais de pessoas que ficam à disposição. Então, além das agências, né? Porque a gente sabe que tem muita mulher que viaja sozinha, solo mesmo, que organiza a própria viagem, mas eventualmente tem algum problema e precisa de ajuda, precisa de socorro. Então, esses canais ajudam demais. Então, seria muito interessante se outros, né, outras empresas se inspirassem aí nesses exemplos, como é o caso da Rota do Turismo. Bom, eu agradeço pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Obrigada. Agradeço. Você está num lugar lindo aí atrás, Campos Uhum. do Jordão, é isso? Isso aí, isso aí. Para isso, vocês estão na fase do lançamento do guia. Quais são os próximos passos? Isso, a gente está bem na fase de lançamento. O guia foi lançado essa semana aqui pelo Ministério do Turismo. Então, a gente está bem nessa fase assim de divulgar números, de divulgar esse trabalho que foi feito, mas mesmo assim existe aí a, a possibilidade da gente fazer palestras, de fazer treinamentos, fazer encontros, congressos também com outras áreas ali dos ministérios, né? Então, não só, e como eu falei, não só na área pública, mas eu não sou uma funcionária, né, do governo, eu estou atuando nesse projeto específico como consultora da Unesco, então eu tenho um pouco mais de liberdade também para criar os meus próprios projetos e para fazer com que essa causa também siga adiante, porque ela é muito importante, ela é urgente, na verdade. É verdade. Eu te agradeço demais, te parabenizo por esse trabalho Obrigada. e esperamos outros guias, outras indicações e vamos trabalhar, porque eu acredito que mulheres unidas, eu falo que são imbatíveis. E Uhum. nós sabemos as dores que nós enfrentamos. Então, nós podemos estar mostrando: olha, aqui funciona e aqui não funciona. Então, vamos unir mais profissionais para estar mostrando essa dor e não ficar escondidas. Acabou o tempo de ficar quietinha. Agora é hora de colocar a boca, né? E falar: olha, pode, não pode, não é não. E denunciar conforme qualquer problema que tiver na sua viagem. Não se calem. Essa tem sido a nossa orientação. Muito obrigada por Perfeito. você, viu, Annelise? Obrigada, obrigada pelo convite. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão.
E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.